Nós temos também a violência institucional, né? Que está escrito aí o seguinte: apresenta-se na relação entre os servidores com o paciente usuário por ação ou omissão, tais como ineficiência e negligência no atendimento, discriminação, intolerância, falta de escuta e tempo para a clientela, desqualificação no saber do paciente, o usuário, uso de poder, massificação do atendimento e etc. Pode incluir desde a dimensão da falta de acesso à má qualidade de serviço. Então, a observação que eu deixei aí para vocês é o seguinte: o policial militar é um servidor público e o cidadão é o seu cliente. Então, nós como servidores públicos temos que minimizar as violências, não praticá-las. Eu tenho observado na nossa profissão que ao longo da minha carreira aí, muitos policiais, eles agem de forma diferente, tanto para um ambiente de classe média alta, a atitude do policial é uma, e para um ambiente de classe baixa, ele tem uma outra atitude totalmente diferente. E nesses ambientes de classe baixa, alguns maus policiais, vamos dizer assim, eles são praticantes de violência e são promotores dessa violência. Muitas vezes o policial é recebido com violência porque ele é o primeiro que pratica violência. É lógico que existem vários fatores que podem gerar violência, né? A exemplo das drogas, é um fator gerador de violência. Então a gente tem que observar, certo, que o policial ele deve ser um pacificador, não gerar violência institucional, porque as pessoas já vivem tanto essa violência, né? Exemplo de hospitais públicos, você procura um atendimento e muitas vezes você é ignorado, não é atendido, né? Falta de vagas para educação, né? No setor público também, inobservância de alguns direitos por parte de funcionários públicos e também desconhecimento da população no geral, né, que não sabe seus direitos e deveres. Então o policial, como ele também é uma pessoa instruída, né, tem conhecimento vasto sobre legislação também, né, então ele ele não deve praticar violência. Ele deve ser aquele orientador, aquele que vai buscar a pacificação, vai trazer a ordem. Até porque nossa missão é essa, né? É manter a ordem pública. Então vamos para o próximo slide aqui. Chegamos agora em vulnerabilidade. Vulnerabilidade, antes dessa disciplina, a gente até se confundia, né, com violência. É até interessante quando a gente começa a ler um pouco mais, a gente vê a diferença, né? Segundo, vamos ler aqui cada tópico desse, a gente faz uns comentários. Segundo esses dois aí, que eu não sei o nome não, me desculpe, que está em inglês, mas que está em Monteiro, 2011, no final da disciplina eu vou deixar todas as referências, certo, para vocês. A vulnerabilidade é uma dinâmica relacionada a um declínio do bem-estar social e material após um choque macroeconômico. Diferente do conceito de pobreza, que está relacionado à situação de acentuada privação de bem-estar e pode ser vista sob 3 perspectivas: privação de renda, privação dos meios para satisfazer as necessidades básicas, como emprego, serviço de saúde e educação,
e privação de capacidades, certo? Continuando. A vulnerabilidade social é uma condição de fragilidade material ou moral de indivíduos ou grupo diante de riscos produzidos pelo contexto econômico e social. Então, vamos frisar alguns pontos logo aqui, antes de continuarmos. A pobreza em si, a pessoa ser pobre em si, não é uma questão de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela envolve como ele disse aqui, a fragilidade, né, material ou moral, onde as pessoas colocam-se em risco. Então essa vulnerabilidade vai trazer um risco para aquele indivíduo ou grupo por conta desse contexto econômico e social. Como você tem aqui o bairro São José, nós vamos entender um pouco mais sobre isso aí. Eu vou esclarecer mais. Então no bairro São José existe lá um contexto econômico e social, certo? E nesse contexto as pessoas estão em constante risco. Não porque são pobres, mas porque são geradas violências diariamente, tanto individuais como violências institucionais, estruturais, né, quando digo individuais são as violências interpessoais, por conta exatamente desse contexto. Então as pessoas que estão numa condição onde a violência está ali presente, onde não é possível, né, pelo contexto que se apresenta, elas vencerem com a violência cotidiana, elas estão em vulnerabilidade. Então veja que é um pouco diferente aí existe a diferença entre vulnerabilidade, violência e pobreza, né? Então, como está dizendo aqui no próximo tópico, nesse terceiro tópico, é o seguinte, que os processos de exclusão social, né, está relacionado à vulnerabilidade, né, à discriminação e violação de direitos desses grupos ou indivíduos, né, em decorrência de quê? Do nível de renda, educação, saúde, localização geográfica, dentre outros. Ora, vamos pensar um pouco aqui sobre isso. Um governante que quer aparecer para a sociedade, ele basicamente ele não vai construir nenhuma obra de grande importância dentro de uma comunidade carente. Ele vai procurar aquelas regiões da cidade ou do estado onde as obras possam ser vistas e as pessoas com poder aquisitivo até maior possam enxergá-las. Então, isso aí gera um distanciamento tanto das pessoas, né, como do poder público com relação a essas pessoas de classe C, D e E. E essas pessoas também se consideram e tornam-se excluídos socialmente, vivendo realmente à margem da sociedade por conta dessa situação de vulnerabilidade social que é gerada por uma estrutura tanto de Estado, né, como também cultural, econômica, social. Nesse sentido aí nós temos também esse conceito de ameaça, né, que nós entendemos como importante colocar aqui, para a gente poder avançar em outros pontos mais à frente. Então vamos ser um pouco mais breve, para a gente ver aqui com relação à ameaça que tem a ver com esse tema de violência e vulnerabilidade. Então refere-se ao quê? Um evento físico potencialmente prejudicial, fenômeno e ou atividade humana que pode causar a morte e ou lesão, danos materiais, interrupção de atividade social e econômica ou degradação, certo? Então as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas estão em constante ameaça,
né? Então essas ameaças podem gerar exatamente a violência. É uma situação que está intimamente ligada, né, à questão da vulnerabilidade. Então, para a gente pensar um pouco sobre o processo de segurança, né, como profissionais da área de segurança pública, nós temos que ter entendimento, né, e interpretação eficiente e eficaz do resultado, bem como permitir uma escolha e seleção mais consistente com a necessidade do ambiente. Então você tem que exatamente avaliar as ameaças e vulnerabilidades e permitir um entendimento maior dos riscos que tem naquela comunidade. O que é isso? Vamos entender essa situação. Você está analisando um bairro, você é um comandante de um UPS ou você trabalha no UPS. Então você está localizado numa comunidade aqui em João Pessoa, uma comunidade mais carente. Então você vai observar que as pessoas, existe um nível de vulnerabilidade social, existem pontos que você deve conhecer, mas isso aí é uma coisa meio que estática, perdura por um bom tempo, né? O nível de cada pessoa, uma falta de um equipamento público, mas as violências podem ser geradas através das ameaças. E essas ameaças são coisas que você pode trabalhar em cima delas. Por exemplo, existe uma avenida muito movimentada num bairro e lá não tem sequer sinalização de trânsito. Ora, essa situação está botando em risco a vida das pessoas. As pessoas estão vulneráveis, mas existe uma ameaça ali que é iminente, que o agente de segurança pública ele pode agir em cima disso. Na vulnerabilidade, nós como agente de segurança pública muitas vezes não podemos fazer nada. Acho que quase 100% dos casos nós não podemos fazer nada com relação à vulnerabilidade. Talvez até, sei lá, tirar uma pessoa das drogas, do mundo das drogas, colocar numa internação, ajudar uma família de alguma coisa. Mas nas ameaças nós podemos sim avaliá-las, né, e diminuir os riscos para que a violência não ocorra. Eu queria deixar assim bem claro que aquilo que você não entender, você pode deixar anotado e vai ter um questionário que nós vamos aplicar ao término de cada aula. E eu gostaria que todos pudessem fazer as suas observações. E se for o caso, na próxima aula a gente já vem com um complemento, ou vem com um comentário em cima desses questionamentos. Certo? Agora existem ameaças que não podem ser controladas, que são ameaças externas. Por exemplo, que é impossível impedir uma inundação, um homem-bomba, uma greve em andamento, né? Mas essas ameaças podem ser identificadas, que podem ser diminuídos os riscos, mas geralmente estão fora do nosso controle. Então, nós entendemos um pouco mais sobre ameaças, que tem tudo a ver com risco, né? Então esses riscos podem ser minimizados e as vulnerabilidades podem ser tratadas, né? Mas isso aí envolve uma gama de situações e órgãos dos quais a polícia militar, que é o nosso caso, está envolvida, está inserida, certo? Até o momento aqui eu estou falando bastante sobre questões de violência, mas no começo eu falei que a polícia militar em si ela não é a geradora de violência. Veja quantas questões estão envolvidas na violência e na vulnerabilidade que não envolve até agora, sim. Eu não vi nada que envolvesse apenas a polícia militar.
todas essas questões envolvem questões socioeconômicas, culturais, políticas, psicológicas, né, sociais, que para ser tratadas, assim como elas não são causadas pela polícia militar, para ser tratadas, também precisa de vários atores públicos para tratá-las, não apenas a polícia militar. Então não tem como a gente entender por que a culpa da violência sempre recai sobre a polícia. Acredito que seja por conta, seja um órgão bastante fragilizado em relação a uma resposta à sociedade, ou também que é o órgão mais visto pela sociedade como um pronto atendimento à violência, né? E isso gera esse chamamento quase que diário da polícia militar como sendo a solução para a violência como um todo, né? Então, continuando aqui falando sobre o risco, né? A noção de risco implica não somente a iminência imediata de um perigo, mas também a possibilidade, no futuro próximo, ocorrer uma perda de qualidade de vida pela ausência de ação preventiva. Então, quando a gente fala em polícia comunitária, né, a gente fala em ações preventivas. E nessa questão de violência, de risco, né, a ação preventiva é o que vai diminuí-las. Vai diminuir a violência, a vulnerabilidade, não a ação repressiva. Muitas vezes nossas ações estão voltadas à repressão. Nós queremos acabar uma violência praticando outra violência. Isso não vai resolver, por quê? A violência já foi gerada, não tem como você voltar no tempo. Então é necessário que o agente de segurança pública ele seja um ator que previne aquela ação para que ela não possa ocorrer. A exemplo das UPS, nós temos aí a diminuição dos crimes através da prevenção. Então, o que é importante frisar nas UPS é isso, que não ocorra o crime. O que é que adianta nós chegarmos posteriormente a um homicídio ter sido praticado e nós estarmos lá apenas observando um corpo no chão? Qual o resultado positivo nós temos nessa ação? Eu não vejo algum. Se alguém vê, pode colocar lá nos comentários, certo? Mas na minha visão pequena de 17 anos de polícia, trabalhando em algumas unidades operacionais, pelo menos aí mais de 60% do meu tempo aqui na polícia, não vejo uma ação repressiva como uma ação que possa trazer uma diminuição da violência. Então, essa ação preventiva está relacionada com o risco, né? Pois não se trata só de minorar o risco imediatamente, mas de criar prevenções para que se reduza significativamente o risco ou que ele deixe de existir. Nós na segurança pública nós não trabalhamos muito com essa questão do risco, mas deveríamos trabalhar. Eu vou citar um exemplo aqui de outro órgão, né? Defesa Civil, por exemplo, que eles trabalham muito em cima disso, da diminuição dos riscos. Por exemplo, existe uma comunidade que ocupou um determinado local que tem uma inclinação acima de 45 graus e pode acontecer deslizamentos, soterramento de pessoas. Então, existem construções irregulares, a Defesa Civil vai lá e trata com aquelas pessoas para remoção daquelas famílias. E nisso diminui, né, o risco de morte, o risco de acidentes em determinada comunidade, evitando um problema futuro. Porque depois a própria Defesa Civil vai ter que vir, né, com seus equipamentos, junto com o bombeiro, resgatar as vítimas, mobilizar as pessoas de última hora para um local, arrumar um local para alocar aquelas famílias. E nisso vai envolver
um número de atores bem maiores, ações que demandam mais gastos, né, que não vão resolver, porque aquelas pessoas ainda vão continuar em situação de vulnerabilidade. Elas ainda vão continuar à margem da sociedade, sem um ambiente familiar saudável, sem escola, sem unidades de saúde. E a segurança pública também ela deve pensar dessa forma. O agente de segurança pública ele deve pensar dessa forma. Ele deve tratar esses riscos com um papel primordial para agir preventivamente, não só agir preventivamente por ser preventivo, um policial comunitário. Porque muitas vezes eu vejo assim, alguns policiais que tentam fazer alguns projetos, elaborar alguma atividade preventiva, mas eles não sequer estudam assim, aquela comunidade, aquela região que ele está inserido, para saber quais são os riscos que envolvem aquelas pessoas, qual tipo de vulnerabilidade, quais são as violências que as pessoas estão sendo acometidas. Né? Por exemplo, você faz um projeto social para crianças onde os pais são traficantes, são filhos de ex-presidiários ou presidiários. E você vai fazer um projeto social para essas crianças. Olha, talvez você tenha até sucesso, mas os exemplos mostram que muitas dessas crianças que têm pais que já estão no mundo da criminalidade, elas acabam sofrendo dentro do ambiente familiar uma repressão para não estar envolvida com pessoas da segurança pública, agentes de segurança pública. Então você vai notar que em determinadas comunidades vai ser impossível você implantar determinados projetos, porque não vai ter público. Mesmo que as crianças queiram, mas elas são impedidas. Então é preciso o policial entender a dinâmica de cada comunidade, o que envolve aquela comunidade, para ele poder dar uma resposta condizente, à altura, uma resposta que seja bem alinhada a determinada comunidade. E elencando esses riscos, fazendo esse levantamento, isso é possível. Então, na análise de riscos, podemos aí responder as seguintes perguntas. O que pode acontecer de errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais são os efeitos e as consequências? De que modo se pode reduzir os riscos? Então, antes de mais nada, para poder agir, é preciso a gente responder essas perguntas, ter uma coisa elaborada, lembrando aí de disciplinas aí como administração, introdução à administração, nós temos lá o PDCA, e temos outras ferramentas de administração que invocam ao gestor, o administrador, a poder avaliar, fazer avaliações, estudar todo o cenário para poder dar uma resposta que atinja um objetivo. E na segurança pública tem que ser exatamente dessa forma. Olha, o que nós queremos é diminuir a violência, então nós temos que estudar esses riscos, quais são as vulnerabilidades, quais são os tipos de violência. Por exemplo, vamos citar aqui mais um exemplo. Uma comunidade aqui de uma pessoa que possa acontecer muitos crimes de violência sexual. Está acontecendo muitos crimes de violência sexual. Nós podemos aí fazer um levantamento, das ocorrências, ficha de ocorrência, também conhecer através dos policiais quais são os tipos de crimes que estão acontecendo e baseado nisso elaborar ações voltadas à diminuição desse tipo de violência. Isso aí é o que eu estava falando lá no início,
essa avaliação é necessária para a gente não ter uma ação incondizente com a realidade que podemos encontrar. Por exemplo, vamos numa comunidade dessa aí e a gente quer fazer um projeto de futebol. Só que nessa comunidade não tem um campo de futebol. Ora, como é que vai plantar um projeto com futebol para prevenir lá a violência, o uso de droga de crianças, adolescentes, e você não tem o equipamento necessário? Então tudo isso tem que ser estudado. O policial ele não pode entrar às cegas e também querer resolver as coisas só através da repressão, que não vai resolver. Nós temos aí um histórico aí, mais na frente nós vamos ver que existe na segurança pública vários momentos ou movimentos, que levam as polícias a um movimento de prevenção, não de repressão. Então isso vai ficar para outro momento, nós estamos finalizando aqui essa parte. Eu queria que vocês, para complementar esse material, assistissem esses 2 vídeos que estão aí, relacionados ao tema, e depois fizesse também, se possível, algum comentário lá no questionário que vamos deixar aí disponível, certo? E agora eu queria que vocês refletissem, e com relação a essa temática aí que a gente falou, esses pontos, sempre pensando na questão da polícia, com a sociedade, essa relação, sempre pensando assim no que nós podemos fazer. E nesse questionário que eu vou deixar para vocês lá, eu queria que vocês preenchessem e colocar suas opiniões. Não se preocupe, não vai ser valendo nota, ponto, mas eu gostaria que todos preenchessem, primeiro respondendo a pergunta: quais são as causas da violência? Segundo seria: as causas da violência nascem nas instituições de segurança pública ou no seu modo de agir? Isso aí a gente já respondeu um pouco sobre, mas você pode deixar sua opinião lá. Como eu quis dizer no começo aqui, eu não quero ser o dono da verdade, apenas quero ser o facilitador desse conhecimento para vocês. E a polícia militar consegue sozinha agir na prevenção e no combate à violência? E por fim, quais são os responsáveis pela prevenção e o combate à violência e como estão agindo para que isso aconteça? Essa aí é outra aula aí. Então você vai lá, responde esse questionário e nós ficaremos aguardando, certo? Eu vou deixar também o meu contato aí disponível para quem precise manter contato conosco, ou com a própria coordenação, para que a gente possa estar dirimindo qualquer dúvida ou acrescentando algo que seja relevante para a disciplina. Então agradeço a vocês, muito obrigado, até a próxima aula, e nós estamos à disposição.